Olá, meus irmãos e irmãs, amigos e amigas, sejam bem-vindos mais uma vez para um estudo impressionante, polêmico e muito discutido no meio cristão, mas que a Bíblia irá nos explicar claramente esse assunto: morte eterna ou fogo eterno. Estamos aqui para nós vermos a segunda parte do nosso tema, o segredo da morte. Na lição passada estivemos estudando mortalidade ou imortalidade da alma e vimos que a alma morre porque Adão, quando foi formado, tornou-se alma vivente. Ele foi feito através do pó da terra e fôlego da vida e se tornou numa alma vivente. E alma vivente é a pessoa viva ou é o ser vivo. Infelizmente, muitos acreditam que a alma é algo separado do corpo, mas nós vimos claramente que a única coisa que sai quando alguém morre é o fôlego de vida que Deus deu um dia e volta para ele, e a pessoa volta a ser pó, como era antes de ser formada. O que significa, queridos irmãos, que alguém quando morre fica inconsciente e não sabe coisa nenhuma que acontece com os vivos e fica lá na cova onde foi enterrada esperando o dia da ressurreição, onde Deus irá devolver o fôlego de cada indivíduo que um dia morreu e a pessoa voltará a viver eternamente para os salvos e morrerá de novo para os perdidos. Agora, queridos irmãos, há alguns textos na Bíblia que parecem transmitir essa ideia de que a alma é algo diferente da pessoa, mas não é exatamente isso que esses textos estão a dizer. Se nós formos analisar bem, existe um conceito que nós costumamos falar também, de dizer: minha alma canta ao Senhor, minha alma está triste. Se nós formos a perceber, quem canta ao Senhor? É alma ou sou eu? Sou eu. Quem está triste? Quando eu digo minha alma está triste, é a alma ou sou eu? Sou eu. Logicamente, queridos irmãos, o conceito de dizer alma é no sentido de entrega total do seu interior, é no sentido de você se entregar totalmente, é no sentido de você ficar triste e sem saber por que você está ficando triste, mas o teu interior te deixa triste. Então, alma é algo muito total do ser humano. Então, é como se fosse você, mas na totalidade. E realmente é. A alma é você, totalmente. Então, nós vamos ouvir muitas vezes esses conceitos, mas não se refere a algo fora de ti. É você mesmo. Alma é você. É o que nós vimos na Bíblia. A pessoa tornou-se alma vivente. Então, quando a pessoa morre, não é a alma que sai, a alma morre, o que sai é o fôlego de vida e volta para Deus, e a pessoa volta a ser pó, a alma volta a ser pó como era antes de ser criada. Agora, há um outro assunto que faz com que muitas pessoas tenham ódio de Deus e muitos até preferem abandonar a Deus, bando a Ele por tudo que acontece, e por isso acontece porque existe um conceito errado acerca de inferno, acerca de fogo eterno, acerca de lago de fogo. E claro, essas pessoas em algum momento podem ter razão, porque a Bíblia, quando lida de uma maneira superficial, parece estar a transmitir isso. Mas nós, queridos, nós vamos perceber hoje que não é isso que Deus quis dizer. Deus é realmente um Deus bom, um Deus misericordioso, um Deus de justiça. O que não faz sentido Ele queimar pessoas eternamente da mesma forma que o diabo. Por isso Deus, queridos irmãos, continua sendo o mesmo desde o princípio, não mudou. Não é? Então hoje vamos compreender claramente esse assunto e agora vamos orar. Querido Pai, querido Deus que habita nos altos céus, louvado e exaltado seja teu nome. Neste momento entramos na tua presença para mais uma vez pedirmos que o teu Santo Espírito seja derramado nesse estudo. Derrame o teu Santo Espírito para cada irmão, cada irmã que está aqui para acompanhar esse estudo. Permita, Pai, que seja feita a sua vontade, Pai. É o que eu te peço nessa hora. Seja com cada um deles, Pai, e com todos nós que estamos aqui, Pai, para que possamos compreender claramente
claramente esse estudo. Seja feita a sua vontade, não a nossa, em nome de Jesus. Amém. Qual disse Jesus era a recompensa dos ímpios? Qual disse Jesus era a recompensa dos ímpios? Ou seja, qual era o salário do pecado? Não é? E a resposta nós íamos tirar em Romanos 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Salvador. O salário do pecado, o salário daqueles que vivem de maneira ímpia é a morte. Mas o dom daqueles que aceitam a graça de Jesus Cristo é a vida eterna. O texto não diz que o pecador viverá para sempre em tormento. Aqui, nesse versículo, se faz um contraste entre a vida eterna e a morte. Nós percebemos claramente que aqueles que obedecerem a Deus terão a vida eterna, mas aqueles que desobedecerem a Deus morrerão para sempre. Esse é o salário do pecado. E nós percebemos claramente porque o primeiro tipo de morte mencionado na Bíblia é a morte que resultou do pecado de Adão e Eva. Essa morte será revertida pela ressurreição e será eliminada por Deus no futuro. É por isso que em 1 Coríntios 15, versículo 26, nós encontramos: ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Para aqueles que escolherem o caminho da salvação, nunca mais irão morrer. A morte será eliminada para todo sempre. Mas aqueles que escolherem o caminho da perdição terão que morrer pela segunda vez. Esse é o salário que Deus deixa bem explícito aqui no versículo 23 de Romanos 6. Que morte diz a Bíblia ser a recompensa final dos ímpios? Apocalipse 20, versículo 14, nós encontramos que a morte que diz a Bíblia ser a recompensa final dos ímpios é a segunda morte. É a segunda morte que será a recompensa dos ímpios, conforme nós vimos lá no número 1. É essa a morte que aquele que se perder irá sofrer. Por isso que o salário do pecado é a morte. Aquele que pecou e um dia e agora está morto, um dia será ressuscitado também para receber essa segunda morte. Essa será a recompensa dos ímpios. O inferno aqui, quando nós lemos no original, nós encontramos que inferno significa sepultura, um lugar de silêncio. Quando ocorrerá essa segunda morte? Apocalipse 20, versículos 7 a 9. Nós encontramos que essa segunda morte ocorrerá quando acabarem-se os 1000 anos. Isso vai acontecer numa altura em que estarão a rodear a terra, cercando o arraial dos santos e a cidade querida, mas descerá fogo do céu e irá devorar a todos esses ímpios que serão ressuscitados para receber a condenação final. Nós percebemos claramente aqui que eles sofrerão a segunda morte, mas através de o quê? Do fogo, que irá devorar cada um de acordo com as suas obras. Para quando foi reservada a destruição do diabo e seus anjos? Por que é necessário fazer-se essas perguntas? Para justamente eliminar a ideia de pensar-se que exista um lugar onde pessoas estão a arder neste momento, onde quando um morre enquanto é mau, vai direto para esse lugar, e quando um morre enquanto é bom, vai para o paraíso. Nós precisamos compreender claramente isso para podermos tirar essa ideologia que existe em qualquer mente desse nosso mundo. Então aqui a pergunta diz: para quando foi reservada a destruição do diabo e seus anjos? Judas 1, versículo 6, nós encontramos a resposta de que a destruição do diabo e seus anjos foi reservada para o dia do juízo. E esse dia ainda não chegou, vocês sabem muito bem disso.
Esse dia ainda não chegou, ainda irá chegar. E se nós formos a ler no 2 Pedro 3, versículo 7, nós encontramos o seguinte também: mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. O que é que você está a perceber aí, querido? A destruição tanto do diabo, assim como dos ímpios, assim como dos céus e da terra, está reservada para o fim. Será no final desse mundo que tudo isso irá acontecer. Agora nada está a acontecer. Agora é o momento de se fazer aquilo que é a pregação do Evangelho, para que cada um tome a decisão de que lado vai estar nesse dia quando chegar, não é? Isso deixa claro que ninguém está a sofrer castigo neste momento só porque morreu. Ele aguarda o dia da ressurreição, o dia do juízo final. O que disse Jesus sobre a colheita ou a separação dos bons e dos maus, isto é, trigo e joio, nessa parábola de Mateus 13, 30, 39 a 40, nós encontramos uma mensagem clara do próprio Jesus Cristo que dizia: deixai ambos crescerem juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Mas claro que isso, queridos, não existe. Jesus era uma pessoa que contava algo que era fácil de ser percebido. Ele contava simbolismo daquilo que é fácil as pessoas compreenderem. Da mesma forma que quando você faz uma machamba, você deixa tudo crescer junto, mas no dia da colheita você vai tirar aquilo que é bom e aquilo que não é, você vai queimar. Será assim no futuro? O joio e o trigo estão a crescer junto até o último dia, onde será feita a colheita. E a colheita será feita no sentido de o trigo ser ajuntado no celeiro e o joio ser queimado. Nós, queridos irmãos, chegado aquele dia, aqueles que serão salvos serão recolhidos e serão deixados aonde? Dentro da Nova Jerusalém. E o joio será queimado. Os joios que são os ímpios serão queimados. Quem são os celeiros? São os anjos. O campo que aqui se refere é onde? É aqui na terra, não é? E a colheita que será feita no final é o fim do mundo. Mas claro que isso não existe, queridos. Leia essa parábola de Mateus 13. Você vai perceber claramente que Cristo explicou claramente isso. A colheita será feita no fim. Será no fim que tudo isso vai acontecer. Agora ninguém está queimado, ninguém está no paraíso. Os mortos estão na sepultura. Os que são bons, assim como os que são maus, estão na sepultura, aguardando o dia da ressurreição. Nada disso está a acontecer. Tudo isso irá acontecer no final. Então aqui, de que maneira serão destruídos Satanás e seus anjos? Agora entramos na fase mais complexa do nosso estudo, que é essa que deixa muitas pessoas confusas. Nós vamos perceber então como serão destruídas essas pessoas. Mateus 25, 41, Apocalipse 20, versículo 10, é onde nós encontramos a maneira como Satanás e seus anjos, assim como os ímpios, serão destruídos. Mateus 25, 41, nós encontramos Satanás e seus anjos serão destruídos pelo fogo eterno preparado para eles. No Apocalipse 20, versículo 10, nós encontramos que serão lançados no lago do fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. E é aí onde entra a confusão. A expressão serão atormentados para todo sempre é onde cria problemas. Nós precisamos compreender essa expressão atormentados de dia e de noite para todo sempre, para aniquilar muitas coisas que nós temos ouvido. Se nós formos analisar a Bíblia, queridos irmãos, nós encontramos que se isso é verdade, o diabo teria que ser uma pessoa viva para todo sempre.
No entanto, a Bíblia diz que ele será reduzido a nada, ou seja, será eliminado, Hebreus 2,14. A vida eterna é um presente de Deus, não um castigo eterno, Romanos 6,23. A besta e o falso profeta são símbolos na Bíblia. E se nós formos a ver, Apocalipse 14, 9 a 11, está escrito que se alguém adorar a besta e a sua imagem receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus que se deitou não misturado no cálice da sua ira e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E o fumo do seu tormento sobe para todo sempre e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem e aquele que receber o sinal do seu nome. O que revela esses versículos, queridos? O que é que você está a entender nesses versículos, queridos? Você está a perceber claramente que não é só o diabo que será lançado no lago de fogo e sofrer o tormento eterno, mas também todos que rejeitaram a Deus, adorando a besta. Então nós precisamos compreender que não é isso que Deus está aqui a dizer. Como vocês sabem, nós ainda não entramos na série do Apocalipse, ainda vamos entrar. Você precisa saber que o Apocalipse foi escrito de uma maneira simbólica. O simbolismo de Apocalipse esconde segredos que esses segredos só serão sabidos pelos servos fiéis de Deus. Aqui também Deus deixou isso tudo de uma maneira simbólica. E esses textos difíceis são desvendados pelos textos fáceis da Bíblia. Na Bíblia, queridos irmãos, a palavra usada para tormento significa uma condição de sofrer até pagar o que a pessoa deve. E nós encontramos em Apocalipse 20, 12, que ele fala que cada um será julgado conforme as suas obras. E isso não será eterno. Cada um será julgado com as suas obras. Se nós formos a querer compreender melhor, Mateus 18, 34, nós encontramos: e indignado o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que deve. Nesse texto, queridos irmãos, usa-se a palavra grega que significa literalmente atormentadores. Nós também encontramos outro exemplo do significado de tormento em Mateus 8, 29. E eis que clamaram dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Atormentar, querido irmão, não é algo que significa ser atormentado para sempre. Mas, por exemplo, se nós formos a ver também Apocalipse 9, 5, foi-lhes permitido não que os matasse, mas que por 5 meses os atormentasse. E o seu tormento era semelhante ao tormento de escorpião quando fere o homem. Apocalipse 11, versículo 10. Quando um escorpião, querido irmão, te pica, para quem viveu no campo sabe, o tormento daquela mordida do escorpião dura para sempre? Não. Em algum momento vai parar. Mas naquele momento em que você está aí a sofrer depois da mordida, é claro que você sente-se atormentado. Será da mesma forma. Aqueles que a rejeitarem a Deus terão que ser atormentados. Mas isso um dia irá acabar para eles. Mas essa lembrança do tormento que os nossos irmãos, os nossos familiares irão sofrer, nunca irá desaparecer. Nós sempre iremos lembrar que um dia existiram nossos irmãos que podiam estar a viver conosco para todo sempre, mas porque eles rejeitaram a Deus, sofreram um tormento que nunca será esquecido, queridos. Nunca será esquecido isso que vai acontecer com nossos irmãos que vão se perder. Por isso que nós estamos aqui a tentar pregar a palavra de Deus para os irmãos, para que possamos fazer uma escolha de rejeitar o caminho mau, mas escolher o caminho da salvação, para que esse tormento não possa acontecer conosco, não possa acontecer com ninguém que nós amamos. E nós amamos a todos vocês e queremos que vocês também possam espalhar essa mensagem aos outros, vossos familiares, para que também tomem decisões que possam evitar esse tormento que um dia terão. Eles irão sofrer, mas mais do que sofrer naquele momento, eles irão desaparecer para sempre. E nós nunca mais ouviremos falar deles. Nunca mais teremos esperança de que um dia irão ressuscitar. Isso é triste.
como chama então a Bíblia o lago de fogo? Nós já percebemos que tormento é realmente um tormento para pagar aquilo que deve. Agora nós queremos saber o que é esse lago de fogo, se é que é algo se é que tormento é uma coisa que vai passar. Então o que é lago de fogo? Apocalipse 21, versículo 8, Apocalipse 20, 14, nós encontramos que o lago de fogo é a segunda morte. Então o lago de fogo, queridos, é um símbolo. Lago de fogo não é lago. Lago de fogo é um símbolo que Deus usou na Bíblia para revelar a sua verdade. Mas lago de fogo é o que? É a segunda morte. É a segunda morte, queridos. Isso está muito claro. Nós não podemos discutir com a Bíblia. A Bíblia explica a Bíblia e ela está dizendo é a segunda morte. Qual fogo a Bíblia compara como sendo fogo eterno? Nós agora queremos compreender o conceito de fogo eterno. A Bíblia compara como sendo fogo eterno o fogo que queimou Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, pois essas cidades foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Eu não sei se você conseguiu perceber, mas Deus aqui deixou claro que Sodoma e Gomorra sofreram a pena do fogo eterno. Mas Sodoma e Gomorra não existe. Em nenhum sítio Sodoma e Gomorra está a arder sem nunca parar. Mas a expressão aqui vem fogo eterno. Então você está a perceber que a palavra eterno não é no sentido de eles queimarem eternamente, mas as consequências são eternas. As consequências daquilo que fizeram e fizeram com que eles queimassem eterno. Nós nunca vamos esquecer que realmente essas pessoas queimaram por causa da desobediência. Até que ponto serão destruídos os ímpios de Satanás pelo fogo eterno? É aqui onde matamos todas as dúvidas que nós tínhamos acerca do fogo eterno e nós encontramos que serão como palha. O fogo os queimará, não poderão salvar a sua vida do poder das chamas. Não será um braseiro para que se aquente, nem fogo para que assente junto dele. Não será aquela coisa de você sentar em cima do fogo. Não, a Bíblia já aqui a dizer, Isaías 47, 14, Salmos 37, 20 também diz que os ímpios perecerão e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros, desaparecerão, em fumaça se desfarão. O que é que você está a entender aí, querido? Em fumaça vão se desfazer. É isso. Ninguém vai continuar vivo, mas em fumaça a pessoa vai ter que desaparecer. E aqui nós vemos que o próprio diabo também irá desaparecer através de um fogo que Deus fará sair do meio dele, irá consumir a ele e ele vai se tornar em cinza sobre a terra aos olhos de todos. Os que serão salvos vão assistir tudo isso que vai acontecer. Está aqui a Bíblia dizer, aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem piedade serão como palha. E aquele dia que está para vir, vejam só, que está para vir, os abrasará, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas vocês pisarão os ímpios, porque se farão cinza debaixo dos vossos pés. Eles vão queimar e vão virar cinza. Ninguém vai queimar eternamente. Ninguém vai queimar no sentido de nunca morrer, porque não existe vida. Você já viu alguém queimar e continuar viva? É um fenômeno muito estranho de nós aceitarmos que isso possa acontecer. Por isso aqui a Bíblia está a deixar claro, virarão cinza. Isso não é lindo de saber que Deus não é tão mau assim a ponto de queimar pessoas para todo sempre? A ponto de queimar pessoas da mesma maneira que os que pecaram muito e os que não pecaram muito. Porém, querido irmão, preste muita atenção nessa declaração. O fato de Deus não queimar as pessoas da mesma forma que as outras não significa que você pode viver em pecado. O fato de você pecar muito ou não vai fazer você estar na Nova Jerusalém porque você tem pouco pecado. Não. Para Deus, pecado pequeno, assim como pecado grande, é a mesma coisa. Todo aquele que cometer pecado
terá que ficar fora de Jerusalém, não vai entrar na Nova Jerusalém. É por isso que você precisa do Salvador para parar de pecar, não é? Então aqui a última questão do nosso estudo, que dizia o que Jesus espera depois dessa revelação toda que ele deu da sua palavra. E a resposta é muito linda de ouvir. Ele espera que, se quisermos e ouvirmos, comermos do melhor desta terra. Mas não é essa terra não tem nada de melhor, da terra renovada. Ele quer que nós ouçamos os seus conselhos para que Ele possa nos dar do melhor, da nova terra que Ele irá fazer. Será que não é lindo tudo isso que você ouviu hoje, querido? Será que não vale a pena fazer parte do grupo do exército de Deus que irá fazer parte da nova terra e novo céu? Será que não vale a pena largar tudo que esse mundo te oferece, que não vale nada, que só vai nos levar para a perdição, e agarrar-se aos pés do nosso Mestre? Será que não vale a pena ir atrás das outras almas perdidas para que possam amar o nosso Deus maravilhoso que preparou algo maravilhoso para nós no futuro? Não vale a pena viver do lado de Deus? Neste momento convido você a orar. Querido Pai, querido Deus que habita nos altos céus, obrigado por essa revelação. Permita, Pai, que essas palavras nunca saiam de nós. Permita, Pai, que as oposições que nós iremos encontrar por causa dos pensamentos contrários à revelação bíblica não possam nos afastar de Ti. Que possamos conseguir firmar-nos na verdade, Pai. Em nome de Jesus. Amém.